Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao webinar de carreiras em TI aqui da Monitora. Eu sou Elisa, RH da Monitora. Queria já agradecer e apresentar um pouquinho dos nossos convidados de hoje. A Maísa, que trabalha com desenvolvimento de software com a gente aqui na Monitora, iniciou a carreira com a gente, depois saiu, foi para Accenture, Itaú, Ford e agora voltou para ficar com a gente. E o Matheus, que é nosso super parceiro, que é co-founder da Jobler, que trabalha com Headhunter há muito tempo e nos últimos tempos é um pouco mais direcionado para a área de TI. Gente, se vocês puderem se apresentar um pouquinho para o pessoal conhecer vocês um pouquinho mais, por favor. Tá bom. Claro. Bom, vou começar então. Como a Elisa aí já adiantou, eu trabalho como Java Web Developer há 4 anos. Tive também parte de System Analyst, então, quando eu estava trabalhando na Ford, eu fazia mais um trabalho um pouco mais gerencial, mas ainda assim não deixava de desenvolver, então, somando aí esses 4 anos. Eu sou formada em Análise e Desenvolvimento de Sistemas pelo IFISP, é um curso que teve bastante parte prática, e como ela já pontuou, né, comecei minha carreira na Monitora, depois eu acabei saindo porque eu decidi vir para São Paulo, e aí eu passei por Accenture, Itaú, Ford, e agora acabei voltando para a Monitora numa nova oportunidade aí de estar trabalhando num cliente aqui em São Paulo. E eu foi basicamente isso, a minha jornada. Então, tive um pouco aí de parte de tecnologia mais técnico e uma parte um pouquinho mais gerencial ali quando eu passei na Ford. Acho que é mais ou menos isso. Beleza. Bom, me apresentando. Obrigado, tá, Elisa, pelo convite. É um prazer estar aqui falando sobre um tema que eu gosto tanto, que é carreira e TI. Meu nome é Matheus, eu sou mais conhecido como Sega, igual do videogame, então podem me chamar assim. Eu sou formado em administração e eu trabalho como Headhunter desde 2014, então são 6 anos aí nessa jornada. Atualmente eu sou sócio e fundador da Jobler, que é uma consultoria especializada em posições de tecnologia e marketing digital. Tá? Então esse é um pouco do meu track record, digamos assim. Bom, só para o pessoal entender, a gente separou a conversa de hoje em 3 pequenos tópicos, então seria um início de carreira, um estilo das empresas, e depois falando bem em processo seletivo de carreira na área de TI. Né? Então, eu vou direcionar as perguntas para vocês dois, tá? Algumas vão ser só exclusivas para cada um, para ficar mais fácil e conhecer um pouco melhor com a experiência de vocês, tá? Beleza. Vou começar com a Maísa. Vou pedir para a Maísa contar um pouquinho para a gente, né? Como é iniciar na carreira de TI, quais são as inseguranças, quais são as incertezas, né? O que ajuda nesse momento, o que ajuda a gente a escolher, já que a área de TI é tão ampla, né? Então, a gente tem para desenvolvimento, para teste, automação de teste, DevOps, Service Desk, UI, UX. O que ajuda a gente nesse momento? Né? Por favor. Eu acho que, assim, a parte que você comentou de ter várias áreas de TI e não saber exatamente o que atuar, é uma das primeiras coisas que todo mundo que quer entrar na área se depara, porque a gente não sabe exatamente, mas o que é o back-end, o que é o front-end, o que é UX, UI, DevOps, é um monte de siglinha, um monte de área de QA, de teste, e aí a gente fica todo mundo meio perdido, falando assim, meu Deus, que universo é esse? Para onde que eu corro? Né? Então, tipo, essa é uma das maiores dificuldades, né? A entrada no mercado de trabalho, às vezes, é um pouco dificultada, dependendo do lugar que você se encontra. Então, falando um pouco mais de mim, né? Eu estava no interior de São Paulo, né, em São Carlos. Então, a gente tem várias empresas legais para atuar, mas a gente também tem uma quantidade boa de profissionais na região. Em São Carlos, em Araraquara, a gente tem muita faculdade, tanto particular quanto pública, e a gente tem institutos federais, e a gente tem muitas pessoas formando na área, então a concorrência é um pouco acirrada.
Por incrível que pareça, por mais absurdo que possa parecer, muitos estágios pedem experiência, então isso é um empecilho quando a gente tenta entrar na área de TI. Mas aí, graças a Deus, a gente acha algumas empresas sensatas ali que sabem que não pode exigir, né, experiência de um estagiário para a gente começar aí a nossa jornada, né? Quando a gente começa na área de TI, a gente não sabe muito o que a gente gosta ou o que a gente não gosta. Então, eu acho que você escolher uma boa empresa que te dá oportunidades para você poder alternar entre atuações. Você passa na parte de back-end, que seria mais a parte de desenvolvimento de regras de negócio, da lógica mesmo do seu sistema. E aí você não está se dando bem, ou não está gostando, você poder flutuar aí para a parte de front-end, que seria a parte mais visual, né? Aquele contato com o usuário. Não, mas eu já sei que eu gosto da parte de infra, então eu gosto de fazer as automatizações e tal. Então, você poder estar numa boa empresa assim, que te proporciona flutuar entre essas áreas é muito legal. Aproveitar a parte da graduação e a parte de estágio mesmo para explorar todas essas áreas, fazer cursos, tem um monte de curso gratuito, tem um monte de blog, tem um monte de canal no YouTube que você pode, adquirir esses conhecimentos. Então, é muito legal você parar ali um pouquinho no começo da sua carreira, se você não sabe o que você gosta, se você não sabe que área atuar, então você pegar um pouquinho desse cada conteúdo antes de você se especializar, para também não deixar que a sua primeira experiência acabe te direcionando para uma área e nem sempre a área que você gosta. Então, é legal essa parte mesmo. Então, seria mais ou menos... Uma coisa, alguma dica? Se eu fosse dar uma dica primordial, assim, seria para a carreira de TI, inglês é fundamental. Eu sei que hoje a gente vive num mundo em que o inglês ele é praticamente fundamental em muita coisa, mas a programação em si, a gente tem... eu vi alguns estudos recentes falando que a quantidade de conteúdo que a gente tem traduzido para o português hoje gira em torno de 10% do conteúdo que a gente tem em inglês. Então, quando você precisa se aprofundar ou conhecer ou pesquisar coisas, você ter no mínimo ali a leitura de inglês, você conseguir compreender o que está escrito e tal, é uma coisa que eu diria que é basicamente fundamental ali. Então, investir aí os seus primeiros passos em um inglês e lógica, né? Fazer estudos de lógica, tanto de lógica de programação, porque ela é a base para qualquer linguagem. A gente, na área de TI, costuma dizer que quando você sabe a lógica de programação, quando você consegue resolver os problemas de modo lógico, a linguagem ou a tecnologia é só alguma coisa superficial que você vai usar em cima daquilo. Então, sabendo ter bem estruturado isso é o primordial para iniciar na área. Com certeza. Bom, vou mudar um pouquinho de tópico agora, então, para a gente começar a entrar um pouco mais na área de carreira. Vou pedir para o Matheus contar para a gente um pouquinho mais dos estilos de trabalho nos diferentes tipos de empresa. Então, desde startup, empresas de médio porte, empresas de grande porte, para a gente entender um pouquinho como é o mercado, né? Como cada tipo de empresa funciona, para a gente começar a entender como desenvolver a carreira dentro dela. Beleza. Bom, eu vou deixar claro que existem exceções, mas eu preciso meio que tentar generalizar para passar uma imagem macro do que acontece em cada organização, a cada tipo de organização. Então, de maneira geral, o que eu vejo que acontece é o seguinte: empresas de grande porte, as big companies, costuma-se ter um maior nível de organização departamental dentro dela, né? Então, aquela pegada muito cada um na sua função, processos muitas vezes já bem definidos, até isso faz com que a empresa seja um pouco mais burocrática para a tomada de decisão algumas vezes. E a estrutura hierárquica também ela é bem definida, muitas vezes verticalizada. Então, você tem toda aquela estrutura piramidal de mercado.
E é isso, assim, de forma geral. O estilo de trabalho, por consequência, ele acaba sendo um pouco mais processual e especializado. Então, você tem a sua função, é aquilo que você faz, aquilo que você executa. Você tem um plano de carreira um pouco mais definido, porque você sabe aonde você pode chegar olhando para aquela estrutura piramidal que a empresa tem. E isso faz com que você também não tenha grandes espaços, às vezes, para experimentações, tá? Isso vai depender muito da organização, mas, de modo geral, as empresas grandes são mais departamentalizadas, tá? Daí eu vou pintar agora o outro cenário, que é o inverso, que é a startup. A startup, por si só, já é um cenário de extrema incerteza, né? Então, a tendência é que não tenha tanta organização, porque você nem sabe como que é o dia de amanhã, as coisas podem mudar. Isso faz com que características das pessoas sejam mais de multifunções. Você tem que praticamente bater o escanteio, correr para cabecear, e é assim mesmo que é. Você vende o almoço para comprar a janta num ambiente de startup, né? A estrutura, às vezes, hierárquica, ela não é bem definida, ela costuma ser um pouco mais horizontal. Então, todo mundo tem um pouco mais de autonomia para se arriscar, testar e, enfim, sugerir ideias, trazer coisas para a mesa para discussão. E isso é um pouco desse ambiente de startup, tá? Então, o mindset na startup que eu percebo é, primeiro, progresso, depois a ordem, né? Bom, é isso. O que é um ambiente já de médio porte? Ele é a intersecção desses dois mundos. Algumas empresas de médio porte acabam puxando mais para características de empresas de grande porte, já com algumas estruturas bem definidas, processo também, e outras não. Aí já tem uma pegada um pouco mais de startup. Mas, de maneira geral, é assim que funciona, tá? É isso. Beleza. Você passou por empresas grandes, agora está numa de médio porte, trabalhando para empresas grandes, e com certeza você conviveu com muita gente que passou por todos esses movimentos, né? Então, para a gente entender um pouco a importância disso dentro da nossa carreira. Tá. Bom, eu comecei numa empresa de médio porte, né, que era Monitora, aí eu acabei indo para grandes empresas, né, que se sucederam Accenture, Itaú e Ford, e aí voltando de novo para uma empresa de médio porte, né. Assim como o Matheus estava falando, essas diferenças são muito marcantes. A gente, quando está dentro da empresa, a gente consegue perceber essas diferenças culturais, essas diferenças de departamento. Departamental. Para facilitar. Então, tipo, era exatamente, quando ele estava falando, era exatamente o que eu estava pensando. Nas empresas de grande porte que eu passei, eu tive ali ou o papel de desenvolvedora, e aí o papel de desenvolvedora era estritamente desenvolvedora. E aí é engraçado porque a pessoa, às vezes, que fazia análise da alteração e que pensava qual era a melhor forma de resolver o problema, não era a gente que estava sendo o desenvolvedor. A gente era mais a pessoa que executava aquele plano que alguém fez. E aí, quando você vai para outros tipos de empresa, você já faz isso amplamente, né? Então, é você que olha, é você que vê quais são as soluções, é você que desenha. Às vezes, você não tem um arquiteto de software para te falar, a empresa vai por essa diretriz ou não. E aí, quando você trabalha em grandes companhias, você vê esses papéis, como o Matheus falou, existem exceções, mas, de modo geral, falando, você vê esses papéis muito bem definidos. Então, você tem o cara que vai participar só da arquitetura, que vai olhar ali na parte geral de como a empresa está caminhando, e aí ele vai olhar para ver se a solução que o seu time está tentando fazer vai de acordo com o que a empresa está fazendo, com o que a empresa está construindo. Aí você tem a outra pessoa específica ali, que é o DevOps, parte de infra, que faz toda a parte de automatização, quando a gente faz um código novo para colocar aquilo no ambiente produtivo para o pessoal usar,
faz parte de container e tal, uma pessoa específica para isso. Aí, às vezes, você tem um líder técnico, que é ele que toma todas as decisões técnicas, ou quando você não sabe quando resolver, ele é o seu ponto focal. Aí você tem o dev, e aí você tem o gerente. Então, assim, são bem pedacinhos, e aí foi o que ele disse, você é bem especializado mesmo na área que você está. E aí eu tive, né, muitos contatos com várias pessoas que vieram de outras grandes empresas, mas que também vieram de startups. E justamente por startup ter essa outra forma de funcionar, né, que todo mundo meio que toma conta de tudo, você faz o cruzamento, você cabeceia para o gol, às vezes você é até o goleiro. Então, é toda aquela coisa, assim, tem uma parte super legal de crescimento, você aprende várias coisas de uma vez, tem uma parte mais sobrecarregada também, porque aí exige-se mais da pessoa, porque ela tem que saber diversas coisas, né? E isso é muito de perfil, né? É muito perfil da pessoa, é muito perfil do que a pessoa quer ser, do que ela está buscando para a vida profissional dela. Então, eu vi pessoas que vieram de startup e trabalharam comigo já nessa hierarquia de grandes empresas e que elas não conseguiram se adaptar porque elas achavam que era muito burocrático, que tinha muito processo, ou então que elas vinham de um lugar que elas faziam o end-to-end, né? Então, elas faziam desde a parte de infraestrutura até a parte de desenho, de solução, até a parte de desenvolvimento, de teste, de automatização de tudo. E aí, quando ele tinha que fazer só um pedacinho, ele ficava, não, mas aí agora eu vou ter que passar para outra pessoa, mas a outra pessoa não sabe exatamente como eu fiz aqui, e aí e aquilo ficava meio assim, a pessoa parecia que ela estava sentindo falta de poder ter autonomia de fazer o processo inteiro, e aí acabou não se dando bem, acabou saindo da empresa, acabou voltando para o fluxo de startup. Então, às vezes, o pessoal tem aquela cabeça assim, né? Tipo, eu vou começar numa empresa pequena, numa startup, e aí depois eu vou para uma grande empresa, porque a vida é estar numa grande empresa, porque as grandes empresas te dão melhores oportunidades. E não necessariamente isso é verdade. E também, às vezes, o próprio perfil da pessoa não permita que ela esteja dentro de uma organização desse jeito. Então, eu acho que é um pouco disso, assim, que eu consegui ver durante esses anos que eu fui passando aí de algumas empresas e os contatos que eu fui tendo com as pessoas. A importância do nosso autoconhecimento com o que cada empresa fornece para a gente ver se realmente dá a liga, né? Porque às vezes a gente quer aquele sapato que a gente quer, mas não serve, né? Então... Sim. Ou então a gente que é mulher, olha aquele sapato lindo, maravilhoso na vitrine e fala, meu Deus, eu quero comprar aquele sapato. E quando põe no pé, fala, meu Deus, por que eu comprei? É mais ou menos a mesma coisa se aplicada às empresas, né? Então... E acho que agora a gente consegue entrar um pouquinho melhor no nosso tema, né? Então, voltar um pouquinho mais para processo seletivo e a parte de carreira mesmo na área de TI. Eu queria perguntar, né, aí para vocês dois, que os dois me pontuassem em relação a isso. Quais são as tecnologias que estão sendo mais procuradas pelo mercado? Tá? Considerando empresas nacionais, internacionais, startups, grandes empresas, quais as áreas estão mais em alta? Quais vocês estão vendo que tá tendo pouca procura, né? Tipo, tecnologia que às vezes tá em baixa no mercado, né? Para o pessoal saber um pouco mais. O Matheus trabalha com isso, vivencia isso todo dia, e a Maísa acabou de vir, então estava bem atenta com isso até há pouco tempo, né? Gente... Por favor. Posso começar? Eu começo, então. O que eu vejo, eu vou tentar separar em back-end, front-end, algumas das tecnologias e também do tipo de carreira, pelo que eu sinto do mercado. Então, em relação a back-end, pelo menos o que eu sinto de tecnologia que está em alta é o Java, para big companies, Node.js, Python e Ruby também, para empresas um pouco menores ou até mesmo startups. E quando a empresa tem um core muito focado aí no desenvolvimento web, eu vejo que o PHP e o JavaScript também é muito demandado. Tá? Isso no back-end. No front-end, React, eu estou vendo bastante procura por profissionais que conheçam do framework de React.
e de Angular também, tá? E também tem aquela velha tríplice aliança do HTML, CSS e JavaScript. Então, esses aí no front-end são sempre demandados. Em relação à arquitetura, o mercado tem buscado profissionais com conhecimento em arquitetura de microserviços. Muitos dos sistemas estão sendo quebrados do monolito para esse tipo de arquitetura. Então, isso tem sido um diferencial. Quando a gente pensa em mobile, desenvolvimento mobile, linguagens híbridas têm ganhado força, e pelo menos eu vejo isso. Então, React Native, Flutter, até o Kotlin também está despontando para Android, né? E também tem a parte de linguagem nativa de cada sistema, que isso aí eu acho que não morre. Eu só vejo que as híbridas estão ganhando espaço também. Em relação a armazenamento de dados, eu vejo e sinto que o conhecimento em cloud tem sido muito demandado e diferencial, seja ele da AWS, da Google ou de outros, tá? Em relação a banco de dados, os não relacionais também têm ganhado bastante força. Então, o MongoDB, por exemplo. Tá? Em relação a áreas de baixa e alta, que eu vejo, área de cibersegurança, principalmente com a questão de segurança de dados, com a nova lei da LGPD, ganhou bastante força. Os especialistas em nuvem também começaram a ser muito requisitados, e a galera de dados de data science. Isso, assim, é o que eu vejo despontando em alta. Não que as outras tenham morrido, porque o universo de TI está em alta como um todo, e por isso que quando você me perguntar o que está em baixa, eu não consigo nem te dizer, porque, assim, não vejo que está em baixa nada. Talvez eu me arriscaria a dizer que a galera que trabalha mais com infra, parte de hardware, que está acostumada a trabalhar em loco, com este movimento de repente, trabalhar mais remoto, da galera ter essa cultura de home office, seja uma área que comece a entrar em declínio. Mas é um palpite. Talvez não entre em declínio, só vai mudar um pouco da função dele, enfim. Mas é o que eu sinto, pelo menos. Vou puxar uma pergunta que acabou de aparecer aqui do Rafael, antes da gente falar. Ele é profissional de TI há 17 anos, tá? Ele tem experiência na área de QA, com viés mais técnico, então para automação de testes e testes de performance. E atualmente ele está aprimorando as skills dele de desenvolvimento. E ele quer poder se apresentar para a empresa dele, para o mercado e tudo mais, como um dev tester. Então, o que vocês pensam sobre isso? E o que vocês, se vocês acham que vale a pena esse esforço dele, né? Que afinal ele não conhece ninguém que atua na desenvoltura nas duas frentes, né? Tanto teste quanto desenvolvimento. Vocês acham que vale a pena investir nisso? Ou melhor ficar mais especializado? Quer falar? O seu comentário primeiro aí da área de recruta, e aí eu faço minhas considerações depois. Tá. Em relação a se vale a pena ele buscar essa cadeira dentro da própria empresa dele, é algo que ele pode levantar se realmente tem um peso. Às vezes ele vai correr atrás de um tipo de agregação, digamos assim, para o perfil dele que a empresa não vai valorizar. Isso é um primeiro ponto. Agora, olhando para o mercado, sim, faz sentido. Porque se ele quiser ir para um ambiente mais de startup, por exemplo, se for uma movimentação que ele busca, na startup, perfis mais full stack, então entenda o full stack não como o cara que manja de back-end e front-end, não é isso, mas é o cara que desenvolve end-to-end. Quanto mais áreas do desenvolvimento, de uma esteira de desenvolvimento ele dominar, melhor para ele. E eu, particularmente, tenho a opinião de, cara, conhecimento é algo que você pode investir sempre, porque ninguém vai tirar de você. Então, se vale a pena investir em conhecimento, eu diria que sempre vale a pena. Essa é a minha posição. Era justamente o que eu estava pensando. Empresas como startup, principalmente, como eu tinha comentado, né, que eles buscam profissionais de end-to-end, então desde que faça toda a parte de infra, desenvolvimento, teste, toda essa parte. Então, se é uma coisa que ele busca, se é uma coisa que é legal, sim, com certeza vai valer a pena.
se ele não busca ir para uma startup, eu acho que de um jeito ou de outro, quando você se especializa na parte de desenvolvimento, principalmente para a área de teste, que é a área que ele atua hoje, eu acho que agrega muito valor. Porque, na minha visão, quanto mais você conhece de desenvolvimento, quanto mais você conhece de como resolver um problema, você consegue ainda mais fazer mais testes e aí ver mais cenários e conhecer mais ainda sobre isso, porque você tem o conhecimento de como é desenvolver aquilo. Então, com isso, eu acho que tipo, também agrega na parte da função dele somente como tester. E aí é o que o Matheus falou, meu conhecimento é sempre bem-vindo e quanto mais você conhece do processo que você está englobado, eu acho que melhor você consegue até mesmo fazer a sua função, mesmo que ela seja só uma parte desse processo, porque você tem conhecimento de como as outras partes funcionam. Então, eu acho que de um jeito ou de outro, sendo ou não o interesse dele da movimentação, acho que valeria a pena sim. Se ele for buscar a movimentação, ele especializar e dedicar bastante tempo nisso, mas se for alguma coisa no sentido de ganhar conhecimento, talvez para exercer melhor a função, vale a pena sim, mas talvez não tão focado, não tão especializado e forte em alguma tecnologia e coisas desse tipo. Antes de eu ir para a nossa próxima, tem duas direcionadas para o Matheus, feitas pelo Bruno. Em relação a back-end, você acha que Ruby não tem demanda no mercado? Ainda é fraco no uso? E a segunda por que os bancos de dados não relacionais, como o MongoDB, estão sendo muito utilizados? Tá. Primeira do Ruby. Cara, tem muito espaço para Ruby. Não só cenário Brasil, mas cenário internacional. Eu sei de empresas que, por exemplo, do Canadá e dos Estados Unidos, que recrutam talentos aqui para trabalhar remotamente para lá, focados em Ruby. Então, acho que é uma linguagem que está super em alta. Até a propaganda deles de marketing, para quem não é da área de TI e quer entrar, ela é muito apelativa, né? Então, sim, é uma linguagem que tem demanda. Em relação a bancos de dados não relacionais, o que eu tenho escutado do porquê disso é em relação à escalabilidade desse banco de dados. Então, por isso que eles têm demandado bastante. Não é uma regra, não é uma verdade absoluta, mas eu sinto que tem sido uma tendência de mercado buscar esse tipo de solução quando se pensa em banco de dados. Matheus, a minha próxima pergunta complementar falando principalmente nessa parte de bancos não relacionais, eu vejo que a nossa parte quando a gente está atuando mais nessas estruturas de microserviços, que como o Matheus pontuou, a gente ou está nascendo com os projetos direto em microserviço, ou a gente está fazendo a movimentação de pegar aquelas grandes aplicações que existem nas empresas há anos e quebrar isso em microserviços, quebrar isso em pequenas partes. Eu vejo que acaba meio que sendo um pré-requisito os microserviços já diretamente acoplados com os bancos não relacionais. Geralmente o pessoal opta por isso, por escalabilidade, mas eu vejo também que tem parte de alguns bancos que são focados, por exemplo, em rápida leitura, que são não relacionais, que são um pouco diferentes dos bancos relacionais, porque o banco relacional, às vezes, o que ele traz de garantia para a gente, que é realizar a transação, que é salvar aquilo, que é não perder dado, às vezes não é o ponto focal daquela aplicação. Então, eles precisam de uma leitura rápida, ou eles precisam de uma escrita rápida, e aí o pessoal acaba meio que indo mais agora para o lado dos não relacionais. Então, acho que é por conta disso que está tendo um grande aumento aí. E eu vejo, de fato, que Mongo é um dos que roubaram a cena. E a gente tem outros, como Elasticsearch, Cassandra, que são aplicáveis cada um em sua parte. Mas eu vejo, assim, que se fosse falar um que eu vejo que é mais amplamente usado, seria o Mongo. Legal.
Vou um pouquinho mais para a área agora de processo seletivo. Então, Matheus, eu ia perguntar para você qual a importância, né, qual o peso durante um processo seletivo da nossa instituição de ensino de formação, né, do portfólio que a gente tem para isso, né, para você ser selecionado, né, para uma vaga de TI. Além disso, o que é mais importante, né? Se, por exemplo, uma pós-graduação, se é melhor eu fazer uma stricto sensu, uma lato sensu, se o conhecimento que a Maísa já até falou, né, em relação às outras línguas, né, que o inglês é muito importante, se tem alguma outra língua que está se destacando. E eu vou puxar a pergunta do Gustavo e do Natan, que foram direcionados um pouco para isso, se o que vale mais, né? O peso de ter uma graduação em ensino superior ou uma certificação na área, né? Qual a importância mesmo desse diploma, dessa questão? Beleza. Vou tentar, então, também, de novo, pintar uma forma mais geral e macro de como o mercado lê esse tipo de tema, mas existem exceções, tá? Que fique bem claro. Quem estuda ou estudou em instituições de ponta, então algumas federais, algumas estaduais e até algumas particulares, cara, sempre levou vantagem no momento de triagem desse currículo. Então, na hora que bate lá 100 aplicações na mão de um RH e ele tem que, por algum critério, selecionar alguns, ele vai olhar a formação, tá? Mas eu não vou falar que isso é a principal alavanca que realmente faz a diferença, mas que é uma das alavancas, tá? O que eu percebo cada vez mais é uma tendência do mercado parar de dar tanto peso para esse tipo de alavanca por dois fatores, principalmente falando de tecnologia. Primeiro fator é uma questão meio que mercadológica, de oferta e demanda. O mercado empregador hoje, dos profissionais de TI, demanda uma quantidade muito maior de profissionais do que o mercado formador oferece. Então, chega uma hora que, cara, tem mais vagas do que profissionais no mercado e isso acaba caindo por terra. O que vai fazer a diferença é, por exemplo, você conseguir entrar no Nubank da vida ou alguma grande empresa de marca sexy, isso aí vai ter um peso, tá? Um pouco maior. Segundo ponto que eu vejo que o mercado está mudando é que percebe-se na prática que nada adianta o cara vir de uma grande escola, então uma faculdade de ponta, digamos assim, se a atitude dele no dia a dia não está esperada ao que a empresa tem como expectativa, né? Então, nesse sentido, tem sido muito mais importante o portfólio de tipo de projeto que esse candidato já fez, independente dele ter sido estagiário ou não. Às vezes é alguma coisa que ele faz na pessoa física mesmo, sabe? Entra no GitHub, por exemplo, se envolve em processos e vai fazendo projetos. Isso tem tido um peso muito maior do que a faculdade ou a estampa, digamos assim, que esse profissional tem de ensino, tá? Bom, já pegando o gancho de stricto sensu e lato sensu, o que eu vejo? Stricto sensu também tem um peso maior, porque o cara, de repente, é mestre, ele é doutor, então, em termos de teoria, ninguém pode discutir com o cara, né? Só que, na prática, eu vejo que nada adianta aquele perfil do cara que saiu da graduação, já engatou num mestrado, já engatou num doutorado e não fez parte do mercado ainda. Esse tipo de perfil muito teórico acaba que não tem muita valia para o mercado. Pelo menos é o que eu vejo. Tá? Bom, eu acho que em relação a stricto sensu e lato sensu é isso. Eu também vejo um peso muito maior das experiências práticas para o mercado valorizado, que essencialmente as teóricas. Elas são importantes sim, mas elas não são as essenciais. Tá? E sobre línguas, qual que é o meu conselho? Foca no inglês. Se o cara tem um bom inglês, ele tem muito espaço no mercado. Principalmente em empresas que já têm relação com alguma empresa no exterior, seja porque ela é uma multinacional ou seja porque ela atende, por exemplo, uma fábrica de software em empresas de fora do país. O inglês é a língua principal no mundo ainda. Eu sei que o mandarim é forte, só que, cara, mandarim, é quase que impossível, digamos assim, a gente entender a linha de raciocínio e toda a lógica dessa língua, mas eu focaria primeiro no inglês.
Se o cara fala inglês, foca no espanhol, que você vai ter um leque também muito grande de empresas que você pode trabalhar. Agora, se você quiser ser um outlier, o cara mais fora da caixa, daí vai para o mandarim. Porque o futuro, eu não sei qual que é, mas se eu fosse apostar minhas fichas, a China tem um pé muito grande no futuro. Né? Complementar alguma coisa? Pontuar, porque você comentou de uma pergunta que eles estavam perguntando sobre graduação ou certificação, né? O que eu vou falar é, na verdade, assim, nenhum nem outro, os dois. Porque a graduação, não vou dizer que é um mito, tá bom? Mas as pessoas geralmente tendem a enxergar a área de TI como um lugar que você pode ser um autodidata, porque você pode mesmo, você pode aprender por conta própria, você pode não ter nenhuma faculdade, fazer os projetos por pessoa física, conseguir um trabalho porque você tem facilidade de aprender e você busca, você faz, e ótimo, maravilhoso. Só que em todos os lugares que eu passei, não ter um curso superior te barra em algum momento. Pode não ser agora no começo da sua formação, não pode ser que não seja agora no começo da sua carreira de TI. Você vai chegar até um certo ponto, mas dependendo do que você quer chegar ou aonde você quer chegar dentro da empresa, vai ter uma trava. Em algum momento eles vão te pedir a formação, às vezes, cara, não vai ser nem na área de TI, mas eles vão falar, você precisa me trazer um diploma de ensino superior, faz qualquer coisa em qualquer lugar e me traz um papel aí. Então, se você vai ter já essa parte de, tipo, eu vou ter que tirar uma graduação em algum lugar, não, escolhe uma graduação que te agrada, já aproveita, faz uma graduação na área que te dá uma base, que vai estar lá escrito no seu papel quando você está buscando novos empregos, que você tem uma graduação, que você tem um curso voltado para a área que você está trabalhando, entendeu? E, infelizmente, hoje, só a graduação não é suficiente, então é necessário que a gente tenha mais coisas além da graduação, e por isso a certificação. Então, por isso que eu disse os dois, porque hoje você pode, sim, trabalhar claramente em várias empresas sem certificações, tá? Isso não é um pré-requisito para as vagas, mas quando você tem uma certificação, isso dá uma segurança maior para o seu empregador de que você tem um certo domínio naquele tipo de tecnologia. Então, algumas certificações fazem, inclusive, com que o seu salário seja melhor, porque você é um profissional mais bem visto e mais procurado, porque você é atestado por alguma instituição que tem um peso que você sabe aquela área. Então, você, por exemplo, tirar uma certificação de Scrum Master numa empresa que é bem conceituada, é diferente do que você só ter exercido a função de Scrum Master. Você ter uma certificação de Java, você ter uma certificação de AWS, falando de coisas atuais, cara, é outro peso. Então, na verdade, assim, você vai precisar da graduação em algum certo momento, mas as certificações são alguma coisa que fazem você crescer num período curto de tempo, digamos assim. Eles te ajudam a evoluir dentro da sua carreira de uma forma acelerada. Legal. Não tem como complementar essa resposta de vocês, tá, gente? Mas vou começar com você agora. Quais as competências que são mais importantes para serem desenvolvidas, né, para se construir uma boa carreira de TI, né, na área de TI? Quais habilidades elas são mais valorizadas para o desenvolvimento da carreira, né? Juntando com a pergunta do Alfredo, quais seriam as soft skills mais requisitadas na área? Que a parte técnica ela é necessária, todo mundo sabe, né? Como o próprio Matheus estava falando, as empresas estão começando a olhar para os nossos desenvolvimentos de pessoas fora de empresa, como repositórios do GitHub, para ver em quais tecnologias você tem experiência, o que você fez já. Então, a gente já sabe que a parte técnica ela é uma parte necessária, né, para a gente estar dentro dessa carreira de TI.
Mas se eu fosse apostar as minhas fichas, assim como o Matheus aposta no mandarim, eu apostaria as minhas fichas em comunicação interpessoal. Porque hoje as empresas, elas buscam uma pessoa que sim, tenha um conhecimento técnico e ajude ela a resolver os problemas que ela tem, mas eles buscam também um profissional que sabe se relacionar, que sabe resolver problema, que sabe se comunicar com os demais integrantes da equipe, que sabe gerenciar a crise, seja de relacionamento ou não. Então, se você não tem uma habilidade de comunicação nata, você não nasceu com isso, dá para desenvolver, tá? É uma habilidade como qualquer outra que se você trabalhar, você vai crescer nisso. Então, é uma coisa que eu acho que é super importante ter. Eu vejo dentro de todas as empresas que eu já passei, que é uma coisa que é sempre muito bem vista e é sempre muito bem procurada pelos gestores e pelas pessoas que comandam, digamos assim, né, as empresas, porque, na verdade, o técnico, em linhas gerais, a gente consegue ensinar para quase qualquer pessoa. Existem pessoas que, de fato, não vão conseguir fazer aquela função, e aí ela só ter a comunicação não vai adiantar. Mas se a pessoa tem a comunicação, e às vezes ela não tem o técnico tão forte, é muito mais fácil para a empresa desenvolver o técnico nela e ajudar ela a construir e a aprender a parte técnica do que ela vai precisar para o dia a dia, do que ensinar a parte de comunicação e essa parte de soft skills, de grupo e gerenciamento de crises e essas coisas. Então, eu vejo que as empresas, elas estão começando, né, há algum tempo a enxergar isso, estão começando a valorizar isso nos profissionais. Eu vi muitas empresas que contrataram pessoas somente pelo técnico e se arrependeram, porque depois de algum tempo não dava mais para manter essa pessoa na equipe, essa pessoa não se relacionava, ou simplesmente ela não conseguia passar aquilo que ela estava fazendo para as demais pessoas. Então, isso também é um problema, porque hoje as empresas não querem mais que tenha um profissional que seja super especializado e que saiba tudo do processo. Ele quer que a equipe consiga rodar como um todo e não depender de um único profissional. Então, se você detém o conhecimento e você não consegue passar, a empresa também começa a ver isso como um problema. Então, ela prefere apostar as fichas dela em alguém que tem uma comunicação boa e que flui nessa parte de grupo, e aí ensinar a parte técnica. Eu sempre tive essa parte de comunicação mais fácil, né? Acho que vindo de família que tem comércio ajudou um pouco nisso, né? Então, tive que desenvolver essa parte. Trabalhei como vendedora, então, né, a comunicação teve que vir, né? E aí, isso foi uma coisa que as pessoas que eram líderes das minhas equipes ou os meus gestores sempre falavam que era um ponto forte meu e que isso era uma coisa que não se via muito nos profissionais de TI. E que isso era uma coisa que o mercado estava começando a buscar muito. Então, pessoas que têm esses tipos de habilidade estão começando a ser mais requisitadas do que só quem tem a parte técnica. Tá. Isso. Como vocês enxergam a questão da remuneração, né? Então, a remuneração num paralelo entre conhecimento técnico de uma linguagem, né, versus a pouca experiência mais soft skills. O que vocês enxergam em questão à remuneração? É mais reconhecido o conhecimento técnico ou a pouca experiência mais soft skills? Como vocês têm percebido isso no mercado? Eu vejo de uma maneira, caso a caso, eu não consigo dar uma, assim, a pergunta é o que vale mais, né? Colocar numa balança, eu não consigo responder o que pesa mais, é muito caso a caso. Mas se fosse apostar, vai dando a minha opinião mesmo, cega, cara, eu diria que pouca experiência, mas um soft skill mais bem consolidado tem mais peso.
porque é o que foi muito bem explicado. O técnico, se a empresa estiver disposta a desenvolver, isso é possível. Agora, desenvolver o comportamento é muito mais complicado e demora mais tempo, e para isso investe-se mais tempo. Então, sai mais caro investir para transformar a pessoa comportamentalmente do que tecnicamente. Então, o comportamental eu vejo que tem um pouco mais de peso. Mas isso não é o que o mercado fala, tá? Isso é minha opinião. É o que a gente percebe, né? O Matheus falou. Eu acho que o conhecimento técnico, muitas empresas hoje, elas fazem testes, né, de lógica, testes de linguagem, testes de ferramentas, dessa parte, né, para você mostrar aquilo que você consegue ou não fazer. Geralmente, o primeiro passo é sempre a parte de verificação técnica, mas o que eu vejo também é que essa parte técnica, ela é buscada, mas geralmente não são aquelas provas que você precisa, nossa, sei lá, eu preciso ter muito tempo de experiência, eu preciso saber muito para conseguir fazer, porque geralmente as provas elas são mais focadas na sua lógica de resolução de problemas. E aí, os próximos passos para você ser contratado, para você negociar um salário, né, no final das contas, quando você vai conseguir um emprego, na verdade, você passa por um processo com outras pessoas. Você passa por RH, às vezes você passa por gerentes, e você ter uma comunicação boa e você saber passar as coisas, e você saber conversar, e você saber vender o seu produto, você saber mostrar aquilo que você sabe, aquilo que você está disposto a fazer, acaba te gerando uma remuneração melhor no final por conta disso, do que uma pessoa que é muito boa tecnicamente, mas quando vai passar por essas outras fases que envolvem comunicação com outras pessoas, elas não conseguem desenvolver tão bem, e às vezes elas não conseguem nem a vaga, mesmo tendo a parte técnica muito melhor, porque falta outra parte para ela. Então, eu acho que se eu fosse falar aí da minha percepção também, de uma pessoa que está no mercado de trabalho e do que vem acontecendo comigo, eu diria que a parte de ter um técnico, mas ter mais soft skills, dá um peso maior no final das contas. Legal. Matheus, vamos focar um pouquinho mais na área de carreira agora. Tá. Não, é que eu queria complementar, se tiver tempo, só de outras habilidades que eu vejo de soft skills. Porque eu vejo 3 principais pilares. O primeiro, matou. Eu também acho que é a comunicação e o poder da pessoa ser influente ali no meio que ela vive, né? Através dessa comunicação. Segundo ponto que eu vejo que vai ser muito demandado cada vez mais é resiliência, inteligência emocional. E o que é isso na prática? É aquela pessoa que consegue gerenciar conflitos e dar conta, às vezes, de muitas demandas sem entrar em parafuso, entrar em burnout e tiltar, digamos assim. Então, até mesmo para não se tornar uma pessoa tóxica no ambiente. Muitas vezes a pessoa está tão sobrecarregada que ela começa a ter uma postura tóxica, de reclamar muito, de colocar as pessoas para baixo, fazer com que as pessoas se afundem no status que ela está ali de confusão mental, às vezes. Então, essa resiliência, eu acho que é muito importante também. E o terceiro e último pilar, que isso eu acho que vai ser tendência também, é a capacidade da pessoa se manter focada e disciplinada para resolver um problema. Porque a gente vive numa era que, cara, a gente tem distração o tempo inteiro, é WhatsApp, é vídeo no YouTube, é um game, é amigo chamando no Discord, cara, é o dia inteiro pessoas te consumindo dados. Então imagina, vamos colocar no lugar das nossas aplicações, cara, é o tempo inteiro pessoas fazendo requisições suas. Se você não estiver focado para entregar o que você precisa entregar, você não consegue ser um cara que traz resultado para a companhia. E isso reflete depois em promoções e desenvolvimento. Então, acho que são esses 3 principais pilares mesmo. Comunicação, influência, resiliência, inteligência emocional em segundo e depois disciplina e foco. É isso. Fantástico. Valeu.
Focando um pouquinho mais na área de carreira, eu ia pedir para você, Matheus, explicar um pouquinho melhor os diferentes tipos de carreira que a gente consegue construir, a importância do networking para isso, né? Qual a melhor maneira da gente construir essa rede de contatos. E juntando com a pergunta do Leonardo, né? Ele falando que o mercado de TI está muito aquecido, né? E que as pessoas hoje estão trocando de emprego muito rápido, né? Estão ficando pouco tempo nas empresas. E se isso pode pegar mal, se pode ser visto como um ponto negativo, né? No recrutamento, na área da seleção. Como é que a gente enxerga tudo isso? Então, você conseguiu... Tá, primeiro falando sobre networking e como que se faz isso e qual que é a importância. Eu penso que o networking ele não é tudo, mas ele é 98%. Tá? Porque isso é para você conseguir evoluir na carreira e na vida. Seja ela internamente na empresa que você trabalha ou para com o mercado, conhecendo mais pessoas. Eu acho que quanto mais portas você abre de amizades e conhecimento, melhor. Né? Como que se constrói isso? Tem várias formas. Acho que uma das maneiras é participando de grupos de estudo, grupos de troca de informações mesmo, participando de eventos, hackathons, por exemplo, de algumas comunidades no LinkedIn, no Discord ou qualquer outra ferramenta. O LinkedIn é uma boa ferramenta de networking, você pode, de repente, se conectar com líderes de empresas que você tem interesse, para quem está buscando. Você pode se conectar com líderes ou influentes, de repente, naquela tecnologia que você tanto quer se especializar e mandar uma mensagem. O LinkedIn, apesar das pessoas acharem que, enfim, que vai mandar uma mensagem e ninguém vai responder, é mentira. O ser humano, ele adora ajudar o outro, né? Isso é uma característica nossa. Se quando bem acessado, eu duvido que a pessoa não te daria um retorno. Eu acho que depende muito da maneira, do tom que você manda essa mensagem, de qual que é a dúvida, do quanto que vai exigir dessa pessoa, mas eu acho que é uma excelente maneira de se manter conectado, são essas formas, tá? Em relação à carreira, eu acho que quando você entra na empresa, você segue ali um pace normal, né, um passo a passo, mas chega um momento que você precisa tomar algumas decisões. E existem 3 modelos de carreira de desenho, né, que você pode praticar, que o mercado defende, que é a carreira em T, em Y e em W. O que é isso na prática? A carreira em T, elas são 2 linhas, né? Então tem a linha horizontal e a linha vertical. A linha horizontal, ela te dá não é profundidade, ela te dá extensão no negócio para você entender, ter uma visão mais de negócio da empresa. Então, de repente, você tem um pouco de experiência no back-end, no front, aí você vai trabalhar, de repente, com o QA, enfim. Você vai ganhando tendo experiências em várias partes do processo, até que você se decide aprofundar em uma, e daí sim você desce a linha vertical, que é a linha da especialização. Então, isso é muito comum, por exemplo, quando você é estagiário, você faz o caminho horizontal de passar, e eu também aconselho a ter esse tipo de abordagem, de passar o máximo de áreas possíveis, para depois de você ter vivenciado, escolher o que você quer se aprofundar. E daí você vai se tornando cada vez mais especialista em um tema. Bom, chega uma hora que você precisa tomar uma decisão, que é a carreira em Y. Ou você vai para um caminho ou vai para outro. Quais são esses 2 caminhos? O primeiro caminho é o caminho do especialista. Você segue como especialista, como lobo solitário, digamos assim, e foca cada vez mais em ser um especialista. O outro caminho seria um caminho mais voltado à gestão. Aí é a pessoa que realmente já geriu algum projeto ou tem vontade e habilidade de se comunicar, e por isso as pessoas já enxergam ela como um líder, e isso acaba sendo que meio natural para essa pessoa se tornar um gestor, que seria o outro caminho da carreira em Y. Mas o que o mercado começou a sentir de uns 10 anos para cá é que rolava muito uma inquietação de repente, a pessoa ter os 2 perfis, e daí surgiu a carreira em W, que nada mais é do que a junção de 2 carreiras em Y. Então, às vezes, a pessoa ela segue um rumo mais especialista, em algum momento ela se torna gestor de algum projeto, um project manager, um PO, um tech lead, que ela já incorpora essa questão de gestão de processos e pessoas,
daí depois ela volta a colocar a mão na massa. Então, a carreira em W, basicamente, é um líder que ainda coloca a mão na massa. Ele não está só gerenciando processos e pessoas. Ele está descendo e ajudando a equipe, colocando a mão no código, às vezes, e tendo essa função mais mão na massa. Então, são esses 3 tipos de carreira que você tem. E é isso. Acho que eu pintei um panorama geral. Sobre a resposta do Léo, que vou até ler a pergunta dele de novo. Quer ver? Que ele perguntou mesmo? Eu não estou encontrando no chat. A troca rápida de empregos, né? Tá. Pela alta procura, isso se está pegando mal nos processos seletivos, ou se isso é uma visão mais conservadora de algumas empresas e já está caindo por terra. Eu vejo que é de caso a caso, depende da empresa. É uma visão, ao meu ver, um pouco mais conservadora, porque, cara, é uma questão mercadológica. Volto a dizer, o mercado comprador de candidatos tem mais vagas do que existem profissionais no mercado. Então, é natural que role uma guerra por esses talentos no mercado. A guerra, muitas vezes, ela é interpretada por uma movimentação por salário. E quando você pega esse tipo de movimentação várias vezes seguidas, isso dá uma manchada porque você fica pensando que o cara vai te trocar por quem pagar mais. Mas muitas vezes, eu acho que o que tira de lição para quem, de repente, é a empresa que perde talentos com mais regularidade é o que nós estamos deixando de fazer dentro de casa para reter esses talentos. Porque uma coisa eu posso te dizer, não é só salário que faz uma pessoa mudar, tá? Com certeza não é. É um motivo? É um motivo, mas não é só salário. Eu acho que tem muito propósito nessa empresa, tem questão de como ele é valorizado ali dentro, das pessoas que ele trabalha. Às vezes ele ama o time dele, ele não vai querer sair, entendeu? Às vezes ele ama o jeito que a empresa lida com ele como... Enfim, ele não é só mais um número, ele de fato é um colaborador. Então, acho que tem outras alavancas que a empresa pode mexer para reter esse talento. Mas é algo que tem acontecido, sim, por questão mercadológica de oferta e demanda. Acho que é isso. O Matheus falou, a gente está numa crescente aí da área de TI, porque hoje tudo está se informatizando, né? Então, para aquelas empresas que não tinham áreas de TI, elas estão precisando criar, então está se abrindo cada vez mais áreas de TI, e acaba mesmo tendo essa guerra que o Matheus comentou, de empresas que ficam buscando os mesmos talentos, e aí você acaba, às vezes, trocando de empresa. Mas eu acho que foi muito bem pontuado o que ele falou, que o salário sim tem um peso, mas ele não é único, e na grande maioria das vezes, ele não é o que mais pesa. Eu vejo, conversando com pessoas que trabalhavam comigo, que trabalham comigo, eu vejo que, às vezes, a troca de empresa acaba sendo rápida, porque num processo seletivo, a gente tenta conhecer a empresa, assim como a empresa tenta conhecer a gente, para a gente ver se a gente forma um bom par, né? Se a gente dá match. Mas, às vezes, você acha que sim, e aí quando você chega na empresa e quando você começa a atuar na empresa, você vê que talvez os valores que aquela empresa pesa mais não condiz exatamente com o que você acha, a forma com que a empresa te trata no dia a dia não é exatamente a forma com que você espera que você vai ser tratado. E aí, às vezes, você acaba recebendo, proposta para ganhar menos e você acaba saindo, porque você não está feliz com a forma com que aquela empresa te trata, funciona, ou às vezes até mesmo tecnologia, eu entrei, comecei a trabalhar, não me dei bem, não gostei, acabo indo para outra empresa. Então, eu acho que as empresas estão começando a reparar isso. É claro que se você, a cada 3 meses, troca de empresa há 5 anos, na hora que o cara olhar, ele vai olhar e falar, pô, há 5 anos, de 3 em 3 meses, a pessoa está trocando de emprego. Isso está meio estranho, né? Mas eu acho que o mercado de trabalho como um todo está vendo que a gente, como profissional, não está se contentando
a, tipo, receber um salário e, faz o seu aí, fica quieto, porque você vai ter que lidar com isso, porque, sei lá, se você sair daqui, você vai ficar desempregado. Então, a gente está tendo uma melhor autonomia para poder mudar e procurar lugares que a gente se adapta melhor. Então, por conta disso, também acaba tendo um pouco isso de trocar de empresas, mas acho que o pessoal está começando a enxergar que é mais isso do que só uma troca pura e simplesmente financeira, porque geralmente só o financeiro não te faz mudar de galho se aquela empresa te traz várias outras coisas, e se você gosta do time que você trabalha, e você gosta da tecnologia, e você gosta do seu gestor, aí você fala, por um pouco a mais, eu vou trocar tudo isso para ir para um lugar incerto? Acho que não. Então, e querendo ou não, o salário acaba sendo uma forma da empresa também te valorizar. Então, se a empresa te vê como um bom profissional, ela acaba, de um jeito ou de outro, te valorizando também financeiramente. Então, é a parte de reconhecimento também, que é uma das coisas que mais pesa na troca de emprego. Sim. Vou aproveitar esse momento e tem uma pergunta do Leonardo direcionada para a Maísa, que eu acho que casa um pouco agora com o que você estava falando, que por você ter trabalhado tanto aqui no interior como na capital, em São Paulo, né? Quais as maiores diferenças culturais que você percebeu nas empresas e nos colaboradores dessas empresas? Bom, como aqui em São Paulo a gente tem grandes empresas e a gente tem um número maior de empresas situadas na cidade, eu vejo que acaba tendo mais oportunidades para você descobrir mais empresas e mais trabalhos do que acaba tendo no interior. Então, eu acho que no interior a gente tem uma certa gama de empresas, está crescendo cada vez mais. Muitas grandes empresas estão saindo de São Paulo, estão indo para o interior, porque é mais barato se situar no interior do que em São Paulo. Então, está tendo aí uma movimentação, né, das empresas, mas hoje ainda São Paulo é o nosso foco, né, é onde se tem mais empresas, e as grandes empresas como Nubank, Google, Amazon ficam situadas com escritórios em São Paulo. Então, eu acho que a diferença de colaboradores, na verdade, não existe muito uma diferença, porque o trabalho demandado é muito parecido, então as pessoas têm certos perfis, mas o que eu vejo, às vezes, no interior, é que as pessoas têm uma visibilidade muito pequena, porque como elas viveram sempre naquelas empresas que são de menores portes, então, às vezes, elas acabam tendo uma visualização ali da empresa de porque a empresa não me enxerga, porque a empresa não me dá XYZ coisas, porque se eu tivesse no Google ia ser o sonho da minha vida. E, na verdade, as coisas não são bem assim. Isso é uma grande ilusão que se constrói. E aí, às vezes, quando você acaba vindo para São Paulo, trabalhando, tipo, em grandes empresas, às vezes você para e fala, tipo, nossa, na verdade, não era bem isso que eu estava esperando. Então, eu acho que seria mais ou menos isso. Parte cultural eu vejo mais em questão do que a gente já comentou de pequeno, médio e grande porte, mas eu acho que uma empresa de pequeno porte em São Paulo ou no interior, ela tem basicamente a mesma estrutura e funciona basicamente da mesma forma, não tem muita diferença nesse sentido, não. Legal. Matheus, você quer falar alguma coisa? Não. É isso mesmo. Eu vou agora perguntar para a Maísa quais os conselhos que você daria para quem não é da área de TI e gostaria de iniciar na área, mesmo sendo alguém de outra área, já com outra carreira que queira mudar, ou alguém na época de vestibular. Se você tem alguma recomendação ou dica do que estudar, né?
Se é preciso gostar de matemática para seguir na carreira de TI. E eu vou juntar com uma outra pergunta do Bruno, que ele falou sobre a questão de pós-graduação, né? Se muda fazer uma pós-graduação mesmo depois de 5 anos no mercado. Então, tanto para alguém que quer mudar de área, como novo, como alguém que já está no mercado, mas quer se aperfeiçoar um pouquinho. Tá. Bom, com relação de pessoas que estão aí para começar na carreira de TI ou que são de outra área e querem talvez pular de esteira, né? Eu acho que o primeiro ponto é converse com pessoas que atuam na área. Eu acho que isso consegue dar um norte muito bom para a gente, porque você conversar com pessoas que já estão atuando no mercado de trabalho, naquela posição que você acha que é o que você quer, porque na verdade você só vai descobrir quando você atuar naquilo, né? Então, você conversar com pessoas que estão nessa área, de diferentes empresas, tá? Porque de empresa para empresa, às vezes as suas responsabilidades mudam, mesmo tendo o mesmo cargo, digamos assim. Então, eu acho que conversar com essas pessoas, saber como é o dia a dia, saber o que ela faz, o que a empresa espera dela, quais são as dificuldades que ela encontra, quais são as coisas que motiva ela, tipo, a ir trabalhar todo dia, tipo, o que ela gosta de fazer, para você começar a ter um pouco do panorama do que é o dia a dia do trabalho dentro da área de TI, claro, naquilo que a pessoa exerce, mas falar com diferentes áreas e falar com mesmas áreas em diversas empresas, para você conseguir construir um pouco desse panorama. Também acho que você procurar, por exemplo, fontes de pesquisas que falam quais são as tecnologias que estão sendo mais utilizadas hoje em dia. O próprio Stack Overflow, né, para quem não é da área de TI, talvez não seja muito claro, mas o Stack Overflow, ele é um fórum, digamos assim, que outros desenvolvedores, várias pessoas de TI podem lá colocar suas perguntas e outras pessoas ajudam respondendo, falando, eu já tive esse problema, resolvi de tal forma e tal. Então, é um lugar que a gente tem um acúmulo de conhecimentos que todos nós acabamos usando, todo mundo passa por lá, né? E eles mesmos fazem pesquisas a todo tempo de quais tecnologias estão sendo mais usadas, no final do ano passado, quantas empresas utilizavam XYZ tecnologias. Então, você pegar esses tipos de pesquisa para ver quais são essas tecnologias te ajuda também a dar um norte. Tipo, deixa eu pegar e estudar. Deixa eu ver, Java hoje é a linguagem mais utilizada do mundo. E aí você fala assim, deixa eu ver como que é programar em Java. Deixa eu ver se isso aqui vai ser legal. Pegar um curso, tem N cursos gratuitos na internet, pegar um curso, fazer uma aplicaçãozinha. Gostei de fazer isso, legal, começar a se aprofundar. Acho também que para quem já sabe que quer trabalhar na área de TI, já tem isso em vista, mas não sabe para qual área ele quer ir, você fazer a alternância, né, dentro das áreas, que era o que o Matheus estava falando da carreira em T, né? Então, você pegar um pouquinho de cada coisa antes de se aprofundar. Então, fazer alguma coisa back-end, fazer o front de alguma coisa, estudar um pouco de UX e UI para bolar alguma coisa mais legal para a interação de usuário. Fazer parte de teste, automatizar os testes, para você ver aquilo que você fala assim, se eu ficasse o dia inteiro trabalhando com isso aqui, ia ser muito legal. E aí você começa a ter noção da onde que você quer começar a trilhar. E acho que olhar também para tecnologias que têm um suporte bom. Porque se você está começando na área de tecnologia, significa que você ainda não tem aquele background de outras linguagens que podem te ajudar em alguma linguagem que está nascendo agora. Então, se você pegar alguma coisa que é muito emergente ainda, talvez seja difícil para você chegar e conseguir resolver algum problema, porque a comunidade que usa essa tecnologia ainda é pequena, e aí você tem pouco conteúdo online. Se você pesquisa, eu estou tendo um problema, deixa eu pesquisar aqui no Google.
às vezes ninguém passou pelo problema que você está passando ainda. Então, assim, buscar tecnologias que já têm um suporte bem estruturado, as tecnologias que o Matheus citou anteriormente, Java, Python, Node, JavaScript, isso aí a comunidade usa amplamente, então, assim, tem um suporte bacana de usuários, às vezes tem até empresas por trás, né? Mas não necessariamente as empresas em si, a comunidade que usa para conseguir te ajudar a dar esse primeiro pontapé, né? Então, eu acho que para quem gostaria de começar na área, seria isso. A parte de matemática não é necessariamente essencial. Eu acho que o essencial, que eu diria, você tem que gostar de resolver problema. Se você não gostar de resolver problema, TI não é para você. Esse é o que eu vejo. Porque seja no front, ou seja no back, ou seja na infraestrutura, ou qualquer coisa, no final das contas, o que você vai estar fazendo você vai estar resolvendo o problema de alguém para alguma coisa. Seja criando um site para o seu vizinho ali da padaria que quer poder, tipo, mostrar as fotos das coisas que ele faz, seja você criar uma melhor interface de usuário para que as pessoas usem mais o seu aplicativo, seja você resolvendo um problema interno da sua empresa, porque você precisa automatizar algum processo. Então, assim, no final das contas, TI é resolver problema. Então, a matemática não é essencial, mas resolver problemas é. Então, você precisa gostar de resolver problemas. Então, eu acho que isso que é o principal ali. E com relação à pergunta que você falou, eu acho que especializações, elas são sempre bem-vindas. Assim como as certificações acabam trazendo um olhar diferenciado para você como profissional, quando a empresa vê que você tem uma especialização ou tem um MBA, tendo 2, 3, 5, 10 anos de experiência, eu acho que sempre agrega e sempre vale a pena, e a empresa sempre vê isso como uma boa coisa. Porque ela vê que você, como um profissional, mesmo já estando trabalhando há 5 anos na área, você ainda está buscando se aperfeiçoar, você ainda está estudando, você ainda está tentando se manter atualizado. Então, eu acho que é legal, sim. Legal. Matheus? Não, é isso. Em relação a complementar de certificação depois de 5 anos de trabalho, eu vejo que o peso é esse. Primeiro é se atualizar e demonstrar, primeiro para si mesmo, que você quer evoluir. E você demonstrando para si mesmo, as pessoas ao seu redor, a empresa, o RH, a galera vai ver que você quer evoluir e está buscando atrás desse conhecimento. E segundo ponto é networking. Dependendo da certificação que você for fazer, você vai conhecer mais pessoas, você vai trocar experiências, e isso é muito valioso. Com certeza. Vou voltar um pouquinho na resposta que a Maísa deu na pergunta anterior, quando a gente estava falando de... que você falou muito da parte de reconhecimento. Veio uma pergunta da Elis, aproveitando, né, pegando nesse gancho, que a Maísa fez um comentário que reconhecimento é salário, né? Que a empresa te reconhece e acaba aumentando o salário. Para vocês, o que é reconhecimento de trabalho mesmo? No trabalho, né? É só salário? Não é só salário? Tem outras coisas? Na verdade, assim, o que eu quis dizer não é que reconhecimento é só salário, tá? Só para esclarecer, o que eu quis dizer é que quando a empresa também te reconhece quando você está fazendo um bom trabalho, querendo ou não, isso acaba incidindo no seu salário. Porque se a empresa te reconhece, se ela vê que você faz um bom trabalho, que você desempenha um bom papel, você evolui dentro da empresa. Então, vamos supor, você entrou na empresa como um desenvolvedor júnior. Se você está fazendo um bom trabalho, se você está resolvendo os problemas, se você está, às vezes, ajudando outras pessoas, se você está trilhando certas coisas, a empresa enxerga isso em você, então ela reconhece esse profissional que é você, que você está fazendo todas essas coisas, e às vezes você é promovido. Então, isso, querendo ou não, reincide sobre o seu salário. Reconhecimento não é só salário, claramente não, mas eu vejo que uma das coisas que para mim pesa muito é quando as pessoas que têm contato direto comigo enxergam coisas que eu faço e falam sobre isso para mim
Não precisa nem, nossa, vou falar com o diretor. Tipo, não. É tipo, a pessoa chegar para mim e falar assim, poxa, mas eu vi um negócio lá que você fez, e aí, nossa, que legal essa atitude que você tomou. Nossa, você está fazendo um bom trabalho. Pô, você como colega, você me ajudou a resolver um problema. Então, eu acho que esse tipo de coisa é o que faz muita diferença para mim. E aí, quando eu não tenho esse tipo de feedback, seja porque a empresa não está fazendo um feedback, ou porque, às vezes, até os meus colegas não estão falando, aí eu fico com aquela, nossa, será que eu estou fazendo um bom trabalho? Será que eu não estou? Então, é esse tipo de reconhecimento de estar fazendo um bom trabalho, estar fazendo aquilo que é esperado, ou às vezes estar fazendo mais do que é esperado, então é mais nessa linha. E aí, isso, querendo ou não, acaba geralmente reincidindo no seu salário, porque você acaba trocando de posições, acaba sendo promovido, acaba mudando de área, você vai para, sei lá, para DevOps, e aí você está em outro patamar e subiu de senioridade, essas coisas, então acaba reincidindo, mas o reconhecimento eu acho que em grande maioria é você ter essa conversa com pessoas que são do seu time e aí conseguir enxergar que eles estão vendo também que você está fazendo um bom trabalho, porque só você achar que você está fazendo não parece que está sendo alguma coisa boa, né? Porque quando você está fazendo um bom trabalho, geralmente as outras pessoas também veem, então acho que é mais nesse sentido. Isso. Eu vou na mesma linha. Respondendo de forma bem pragmática, reconhecimento não é só salário também. Eu acho que ele vem em várias formas, pode vir em forma de promoção, não necessariamente só de salário, mas promoção para uma outra área, dando desafios em outras áreas. Tipo, cara, você mandou tão bem aqui no back-end que eu vou te dar o desafio do front-end que você tanto quer. Cara, isso é uma forma de reconhecimento também. Acho que dando autonomia dentro dos projetos, de repente dando voz dentro da empresa para esse cara, ou para essa pessoa, esse cara assim, entre aspas, homem ou mulher, eu acho que isso é importante demais. De repente, por exemplo, você pega a Monitora, eu sei que tem, por exemplo, a Monitora University, você poder convidar o cara para ensinar outras pessoas é algo que é extremamente gratificante, né, para quem ensina, e é uma forma de reconhecimento, de realmente você falar, pô, eu mando tão bem que eles estão me convidando para desenvolver outras pessoas. Cara, é isso mesmo. Existem também, por exemplo, reconhecimento no feedback, né? Então, de repente, você dar feedback é dar reconhecimento. Seja ele construtivo ou seja ele realmente só positivo, de algum elogio, alguma coisa assim. Então, reconhecer é isso, é realmente colocar luz em cima dessa pessoa. Justo. Tem mais duas perguntas, né? Vou tentar, para a gente tentar ser um pouco mais conciso, que a gente já ultrapassou aí o horário. Vou começar com a do Rafael, né? Pensando na parte de desenvolvimento profissional. Como vocês veem a carreira no exterior, né? E se vocês mesmos já pensaram numa carreira internacional. Se vocês conseguirem ser um pouco mais sucintos, que daí eu encerro com a próxima última, e a gente tenta acabar sem extrapolar muito. Uhum. Pode falar, Maísa, se quiser. Como a gente já disse, o inglês, para quem pensa numa carreira nacional, é extremamente importante. Para uma carreira internacional, ele é mandatório. Então, na verdade, assim, o mínimo do mínimo que você precisa ter é um bom inglês, tá? Para poder pensar numa carreira fora do Brasil. E também se atualizar com que as empresas fora daqui conseguem, que estão buscando, né? Então, através de sites como o Glassdoor, por exemplo, você consegue ter algumas noções de o que está sendo buscado, tecnologias, estilos de vagas que tem fora do Brasil, para você poder se especializar, poder estudar aquilo que está sendo buscado fora daqui. Com relação se eu já pensei a ter uma carreira internacional, por enquanto estou bem, por enquanto pretendo ficar no Brasil,
Mas em um futuro, na verdade, não sei muito bem. Surgindo a oportunidade, né? Não estou buscando nada por enquanto, mas assim, surgindo a oportunidade, assim como outras oportunidades dentro do Brasil, a gente acaba avaliando para ver o que vale a pena ou não, porque ir para uma carreira internacional é muito mais difícil, porque você vai estar deixando o seu país de origem, você vai ter que estar se acostumando numa nova cultura, então tem muitas coisas que precisam ser pesadas antes de tomar esse tipo de atitude. Muitas pessoas acabam não se preparando muito bem para isso e acabam indo e voltando em pouco tempo. Então, acho que é mais ou menos isso. Lembrando que tem muitas empresas no Brasil que trabalham com projetos internacionais que dão essa experiência dessa vivência multicultural, sem essa pessoa sair do país da sua casa. Exatamente. Muitas empresas você acaba tendo o contato com várias pessoas de fora do Brasil. Eu, atualmente, estando na Monitora, tenho vivência constante com pessoas da Índia, então a minha experiência internacional já está sendo vivida. E já teve vivência também com Londres, Malta. Várias outras, búlgaros, vários outros. Então, a experiência internacional já está aí no meu DNA. Matheus, quer complementar, falar alguma coisa? Não, é isso mesmo. Eu acho que, de maneira resumida, seria a língua, que você pode aprender fora, mas não necessariamente você precisa ir para fora. Mas também tem um lado pessoal, né? Você sair da sua zona de conforto aqui, às vezes perto da sua família, dos seus amigos, e se jogar num mundo completamente novo e ter que construir isso do zero. Eu acho que isso é muito enriquecedor também, pode ser, mas não é praxe. E eu também não penso em ter carreira internacional, pelo menos agora. Eu acho que tem muita coisa no nosso Brasil para a gente resolver, e é isso que eu me proponho a fazer também. Com certeza. Então, para a gente encerrar, vou encerrar com a pergunta do Rafael, que ele falou, perguntando em relação à área de TI, como vocês veem o mercado de trabalho após a pandemia, pós-corona. Bom, vou tentar ser pragmático. O que eu vejo? Cada vez mais o remoto ganhando força, cultura de home office, as pessoas tendo que trabalhar à distância e mesmo estando à distância, se fazer presentes e próximas. Eu acho que esse vai ser o grande desafio daqui para frente. Do que o Matheus falou, era justamente o que eu ia falar, trabalho remoto. Até pouco tempo atrás, antes dessa grande pandemia que a gente teve, a gente tinha empresas que tinham uma certa cultura de disponibilizar o home office, e agora é uma coisa que está sendo forçada para todo mundo, e as empresas estão vendo que, mesmo com as pessoas trabalhando de casa, o trabalho está sendo feito, as coisas estão sendo entregues. Então, eu acho que grandes empresas que tinham um certo receio de mudar, viram que funcionou, acho que não vai ter problema. Então, acho que o mundo remoto vai crescer aí muito depois que a gente tiver uma pausa, né, e poder voltar a trabalhar fisicamente. Eu acho que as empresas vão continuar dando a possibilidade de você trabalhar remoto. Conheço pessoas que trabalhavam em empresas que tinham presencial e agora eles vão ser 100% remoto, então eles não vão mais voltar para o físico. Então, tem algumas empresas que também vão optar por isso. E eu acho que, com essa parte de pós-pandemia, eu acho que habilidades, como a gente já comentou, como a comunicação, vão ser ainda mais primordiais, porque você estar remoto e estar longe do seu time e ainda se fazer presente, como o Matheus falou, vai envolver uma boa comunicação, vai ter que envolver o bom gerenciamento ali de conflitos, conforme a gente tinha conversado antes, de resiliência, de foco. Então, eu acho que isso vai começar a ser ainda mais importante na área de TI pós-pandemia. Perfeito. Gente, queria agradecer vocês por disponibilizarem o tempo de vocês para estar aqui com a gente hoje. Foi um prazer imenso ouvi-los, tá? Foi muito gostoso. Muito obrigada mesmo.
E Imagina. queria agradecer a todo mundo que ficou até o final também com a gente, não é mesmo? Que a gente já extrapolou o horário. Sim. E para quem tiver interesse, tem o webinar semana que vem também. Só fiquem atentos nas páginas da Humanitar. Tá bom? Show de Boa bola. noite, gente. Tchau, Boa obrigada. noite. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.